Devocional Pare e Pense da Igreja Presbiteriana do Brasil em Acopiara. Este que vos fala é o pastor Kennedy e eu quero saudá-los com toda a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Desde já, eu desejo a você um dia muito abençoado na presença de Deus. E para que você possa hoje começar muito bem o seu dia, eu quero compartilhar um texto que se encontra no Salmo 122, o verso 1. Esse verso diz assim: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Uma curiosidade sobre esse salmo é que ele foi escrito pelo rei Davi, alguém que, como todo monarca, é a pessoa mais importante politicamente e a pessoa mais pública de seu reino, de sua cidade, de seu país. Davi era um homem muito amado pelo povo e que teve uma história de vida fascinante, a quem Deus muito abençoou e a quem Deus muito usou. São famosos vários episódios da sua vida. Teve ele também os seus erros, suas falhas, que não foram poucas e que não foram brandas. Mas a despeito de tudo, Davi foi um homem agraciado pela misericórdia e bondade de Deus. O mais famoso dos seus salmos certamente é o 23, que é o Salmo do Bom Pastor e que qualquer dia nós vamos comentar aqui em nosso canal. Na época em que esse salmo foi composto por Davi, não existia ainda o Templo de Jerusalém. O Templo de Jerusalém era um sonho que Davi possuía. Davi desejava construir para o nosso Deus um local de adoração. Deus não permitiu que Davi o fizesse, por ser Davi um homem de sangue, um homem de muitas guerras, mas deu a graça de que Salomão, filho de Davi, edificasse então um templo ao Senhor, que ficou muito famoso na história. Nessa época, o templo do Senhor era o tabernáculo, que era uma espécie de protótipo do templo. Deus havia ordenado a construção desse tabernáculo, que na verdade era uma grande tenda, que servia para que o povo pudesse apresentar os sacrifícios pelo perdão dos seus pecados. Outro dia, se Deus permitir, também comentaremos aqui no canal acerca da pessoa de Cristo no tabernáculo. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é que Davi demonstra nesse salmo uma profunda alegria quando ele ouviu o chamado para ir à casa do Senhor, para ir ao tabernáculo. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Nós sabemos que a vida não é composta somente de tristezas. Há sem dúvida muitas e grandes alegrias nessa vida. Algumas simples e outras maiores. Algumas fáceis do dia a dia, outras mais complexas e que nem sempre nós podemos desfrutar. Mas uma grande alegria para o crente em Cristo Jesus é estar em comunhão com seus irmãos na igreja. Quando eu digo igreja, eu estou me referindo às casas de culto, aos templos ou prédios que são alugados ou construídos para que ali a igreja possa se reunir normalmente aos domingos e às vezes 1 ou 2 dias na semana, às vezes terça e quinta, às vezes quarta e sexta e assim por diante. Então, queridos, é um grande prazer para quem é convertido ao Senhor, para quem é filho de Deus, estar na casa do Senhor. Poder chegar ali ao templo, poder se ajoelhar ali naquele ambiente reservado só para isso, para falar com Deus, encontrar os irmãos, cumprimentá-los, compartilhar de suas alegrias e tristezas. Para quem ama o Senhor, estar na casa do Senhor para louvá-lo em comunhão com os demais da igreja é uma bênção. Para ouvir a pregação dos amados pastores que se dedicam a essa tarefa de alimentarem os seus rebanhos. Para ali verem os seus filhos e netos se desenvolverem cantando,
A nossa igreja, por exemplo, tem um momento no culto onde todos os pequeninos são chamados à frente e ali nós oramos por eles e muitas vezes nós até os colocamos também para orar. São cenas lindíssimas e que são assim presentes de Deus para a nossa vida. Podermos ver pessoas que não são da igreja se chegando para ouvir a palavra, porque escutaram um programa de rádio, porque desejam aprender, porque foram convidados por algum amigo ou irmão. Ah, queridos, estar na casa de Deus é muito bom. É ali que nós podemos compartilhar os nossos dons uns com os outros. É ali onde Deus também nos permite mostrar os lados ruins do nosso caráter para serem tratados e abençoados pelo Senhor. Davi sentiu uma grande alegria quando as pessoas lhe disseram: vamos à casa do Senhor. Neste momento, esta alegria nos está privada. É claro que algumas igrejas estão conseguindo abrir, ter um ou outro trabalho com a membresia muito reduzida. Algumas igrejas no Paraná, por exemplo, podem se reunir ali com até 20 pessoas, até 15 pessoas no culto, mas a maioria das igrejas estão fechadas. E isso acontece não por perseguição político-religiosa, isso acontece não por negligência, isso acontece porque há um inimigo à solta, que devemos ter um grande cuidado com ele e que sabemos que Deus está no controle de todas as coisas, mas nós precisamos estar prudentes. Esse inimigo é o coronavírus, tão falado, todo lugar que a gente se vira, esse é o assunto. E aí, esse vírus, ele tem um altíssimo poder de contaminação e ele tem ceifado muitas vidas. E isso torna impróprio, inseguro, que nós abramos os templos. E mesmo que nós abramos com todo cuidado, ainda assim é muito triste ver que irmãos tão amados não podem ir por conta disso. Sendo assim, queridos, nós estamos furtados momentaneamente desta alegria de ir à casa do Senhor. E o meu apelo a você é que você ore e que quando esse tempo passar, você faça de Davi, das palavras de Davi, as suas palavras. Que você também se alegre quando chegar o aviso no seu celular, quando chegar aquele telefonema e disser a você: meu irmão, minha irmã querido, meus irmãos queridos, vamos à casa do Senhor. Que você não seja negligente a esse chamado. Que você possa ter prazer na casa de Deus. Que você possa estar agora, esses dias, arrependido sinceramente pelas vezes que você podia ter ido, mas falhou. Eu não me refiro às vezes que você não podia ir. Há momentos que não podemos. Há situações que são fora do nosso controle, que nos impedem. Há irmãos que às vezes na semana, às 7, 8 da noite, ainda estão chegando do trabalho por conta de alguma luta especial, moram muito distantes da igreja, ou têm um compromisso familiar ali, que não pode ser postergado e que às vezes até há um tempo, mas o enfado do dia impede. Mas no domingo, sim, no dia do Senhor, é indesculpável a maioria das nossas faltas. Normalmente, nós faltamos porque optamos por isso, mas que nós nos arrependamos verdadeiramente. E com toda sinceridade eu faço esse duplo apelo a você, que você ore e se arrependa das vezes que você podia ter se alegrado conosco na casa do Senhor, mas falhou. E o meu segundo apelo é que quando isto passar, as portas se abrirem e formos chamados para adorar, que você venha com toda a alegria para a casa do Senhor. Deus te abençoe e fortaleça a sua vida. Deus te sustente e coloque em você saudades
da casa de Deus. Senhor amado, abençoa a nossa vida, nos desperta e nos fortalece para que nós possamos amar o templo e a presença do Senhor e tenhamos a intensa alegria de estar na tua igreja. Que logo, logo possamos fazer nossas as palavras de Davi. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Receba um forte abraço deste que vos fala. E se você gostou desse vídeo, se ele foi importante para a sua vida, se Deus usou esse vídeo como instrumento para te abençoar, seja instrumento nas mãos de Deus, conduzindo esse vídeo a outras pessoas. Convide seus amigos a se inscreverem. Essa inscrição não te custa absolutamente nada. É simplesmente um clique que vai nos ajudar a espalhar mais ainda essa boa notícia por todos os lugares. Obrigado pelo teu imenso carinho e atenção. Forte abraço em Cristo Jesus.